Glórias a Jesus. Nesta noite de Santa Ceia, eu quero trazer uma palavra debaixo da direção do Senhor para o seu coração. Uma palavra de instrução para você. Porque nós precisamos ser instruídos. O inimigo, ele não respeita apenas o poder, a fé. A arma mais poderosa contra o maligno é a palavra de Deus, é a instrução. Quando o diabo te tentar, ele não vai respeitar você se você começar a tremer na frente dele, se você começar a marchar na frente dele, se você começar a chorar, não. O que ele vai respeitar é quando você se posiciona diante da palavra de Deus. Irmãos, isso é tão poderoso, mas tão poderoso, porque o próprio Jesus, no momento que ele estava sendo provado ali no deserto, cara, ele não se posicionou diante do diabo e falou assim: olha, você não sabe o que você está falando, você me respeita, porque quando você foi criado eu já existia. Não, você não vê Jesus batendo boca nesse nível. E às vezes nós temos nos equivocado porque a gente tenta lutar contra Satanás da maneira errada, e da maneira errada nós nos tornamos alvos fáceis, estamos vulneráveis. Mas quando nós lutamos contra o inimigo com as armas que Deus nos dá, que é a palavra de Cristo, a palavra de Deus, irmãos, isso é poderoso. Amém? O tema dessa mensagem é quebrando um laço de Satanás. Diga aí para o seu irmão, você está longe dele, olha para ele e fala: quebrando um laço de Satanás. Amém? A Bíblia fala que o adversário, ele é como o passarinheiro. Sabe como que o passarinheiro ele faz? Eu não sei se você já teve a oportunidade de viver em sítio, ou talvez você já assistiu em filme. As pessoas que caçam, eles armam armadilhas. E as armadilhas, elas ficam ocultas, escondidas, para que quando a presa menos perceber, ela já está presa, ela já está perdida, ela já está enlaçada. O inimigo, ele arma laços para prender a nossa vida, para nos aprisionar e para tentar de todas as maneiras nos tirar do lugar que nós iremos, que é o céu. Amém? Então hoje eu quero ensinar como que nós vamos quebrar um laço de Satanás, porque são vários. Se a gente começar a olhar a Bíblia, são vários níveis de tentação. Cada pessoa é tentada segundo os desejos do seu próprio coração. Mas há algo que tem pegado muito cristão e tem prendido muito cristão. Hoje eu quero falar com você sobre o perdão. Amém? Irmãos, hoje é Santa Ceia. Nós vamos fazer parte do corpo e do sangue de Cristo. Estamos sendo perdoados por Deus, mas eu quero falar sobre o perdão, não no sentido apenas de você receber esse perdão, mas você também ser um perdoador. Amém? Olhe para cá. Essa cruz, ela é formada de duas partes, certo? Uma na horizontal e outra na vertical. A Bíblia fala assim: ame a Deus acima de todas as coisas. É o amor vertical. E depois ela fala: ame o seu próximo como a ti mesmo. É o amor horizontal. O perdão, ele é semelhante. Você confessa os seus pecados e é perdoado por Deus. E você também precisa pedir perdão e liberar perdão para o seu próximo. Quando você vem para Deus e você faz uma aliança, faz um concerto com Deus, pelo fato de você ter sido perdoado pelo Senhor, o seu ser, ele começa a ser transformado. E aquele coração duro, aquele coração orgulhoso que não se curvava, que não pedia perdão, que não se humilhava, que não reconhecia os erros, esse coração é transformado por Cristo. E quando Deus te perdoa, você consegue pedir perdão e liberar as pessoas. Então,
a sua relação com Deus, ela vai afetar a relação com o seu próximo. E hoje eu quero te levar para a palavra e explicar que a sua relação com o próximo também vai afetar a sua relação com Deus. Você vai ver pelas escrituras hoje que se você reter o perdão com o próximo, se você não pedir perdão, se você não perdoar, quando você tentar ter um relacionamento com Cristo, Deus também não vai te perdoar. É muito sério, por isso que é um laço. Porque a gente pensa na nossa vida cristã, a gente pensa na nossa caminhada de fé, somente não, o negócio é entre eu e Deus. Não, querido, não é entre você e Deus somente. A sua vida de fé é entre você e Deus e você e seu próximo. Deus, ele, desde o Antigo Testamento, ele vem trazendo essa sombra de esclarecimento. Você vê quando Moisés ele desce do monte, ele desce com quantas tábuas de mandamento? 2, certo? Uma ligada ao amor a Deus e outra ligada ao amor ao próximo. Se você pegar os 10 mandamentos, você vai ver que praticamente 50% Deus ele ensina regras de como amar a Deus e regras de como amar o próximo. E hoje eu quero falar sobre como perdoar o próximo, a importância do perdão que nós temos que liberar sempre. Irmãos, e pode ter certeza, talvez se você não viveu ainda momentos onde as pessoas te magoaram, ou você magoou alguém, sabe, você ainda vai experimentar isso. Eu não estou jogando maldição, não, eu estou trazendo isso para você entender, para que quando esse dia chegar, quando isso acontecer, você já está instruído. Irmãos, a melhor coisa é saber, sabe, o que fazer no momento de dificuldade. Quando você vai na autoescola aprender a dirigir, e você ali recebe muitas instruções. Pode não estar nevando, certo? Você está fazendo autoescola no Japão no verão, não está nevando, mas o professor lá na sala de aula ele vai te falar: quando estiver nevando, você tem que reduzir a velocidade. Quando estiver nevando, você tem que trocar a roda do carro. Quando estiver nevando, você tem que colocar corrente. Quando estiver nevando, você não pode brecar de uma vez. Aí quando a neve chega, pronto, você já lembra o que você tem que fazer e você vai agir diferente e vai evitar um acidente. Então, se a sua vida está em paz, se não há pendências para serem resolvidas com o próximo, glórias a Deus pela sua vida, que você continue sendo essa bênção. Mas quando mesmo você sendo essa bênção, se levantar opositores, homens, mulheres que vão desejar o teu mal, sabe, mesmo você não tendo motivo para receber tal sentimento, hoje você vai aprender como agir. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5. Glórias a Deus. Mateus, capítulo 5. Eu quero ler com você o versículo 23 e o 24. Louvado seja Deus. Mateus 5, ele faz parte do Sermão da Montanha. Jesus ele estava ensinando sobre a ira nesse trecho desta passagem. E a palavra de Deus fala assim, versículo 23. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe a sua oferta ali no altar, vá e reconcilie-se com a pessoa, e então volte e apresente a sua oferta. Senhor, eu quero te agradecer nessa noite, por essa rica oportunidade, Senhor, de nos reunirmos aqui, Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos, Senhor, obrigado pela tua presença, pelo momento de adoração, celebração, ó Pai querido, que nós entregamos ao Senhor, ó Pai. E nesse momento, Senhor, Pai, eu estou convicto em fé, Senhor, que o Senhor quer falar conosco, ó Pai, debaixo desta palavra, Senhor. Este laço, Senhor, ó Pai, que tem prendido muitos dos teus filhos, ó Pai querido, em volta deste planeta, Senhor, ó Pai, que é a falta de perdão, Senhor. Deus, este laço que tem feito pessoas saírem de igrejas, ó Pai querido, pessoas, ó Pai,
quebrarem os laços familiares, ó Pai. Ó Deus, no nome de Jesus eu quero declarar, ó Pai querido, que esses laços, ó Deus, serão quebrados nessa noite em nossa vida, em nome de Jesus, ó Pai. E esta palavra, Senhor, que ela é poderosa, é viva e eficaz, Senhor, ela será guardada em cada coração, Senhor, para que no dia da adversidade, o Teu Espírito Santo, Senhor, ó Pai, fará, Senhor, ó Deus, os Teus filhos lembrarem dessa instrução, Senhor, e eles irão agir, ó Pai querido, de maneira correta, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. Fale conosco e nos abençoe, meu Pai. Amém. Amém, queridos? Olha só o peso que Jesus expressou através desse ensinamento. Ele fala assim: quando você for trazer uma oferta ao altar, e você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, ele falou, vai e se reconcilie com a pessoa, e depois traga a sua oferta ao altar. Você entendeu o exemplo que eu dei? Você viu? Tipo, a pessoa, ela queria ter um relacionamento com Deus, mas quando Deus viu, a pessoa, ela precisava se reconciliar com outras pessoas, pedir perdão e liberar perdão. Deus falou, pare, vá primeiro e conserte-se com a pessoa. Se nós não nos consertarmos com as pessoas, irmãos, é muito difícil manter uma vida reta diante de Deus. Sempre vai ficar em seu coração um peso de acusação, um peso de culpa, e Deus, ele quer tirar isso do seu coração. Durante essa mensagem, eu quero que hoje a palavra de Deus fala que quando nós vamos ceiar é para examinarmos a nós mesmos, certo? E assim comer o pão. Eu quero que quando você estiver ouvindo essa palavra, você comece a sondar o seu coração. Tem alguma pendência para ser resolvida em sua vida? Tem alguém que está magoado com você e você ainda não pediu perdão pelas falhas? Tem alguém que você precisa liberar perdão? Alguém que te prejudicou e às vezes a pessoa, ela não está nem aí para você, mas isso está machucando o seu coração? Hoje é dia de você liberar perdão. Hoje é dia de você aprender a perdoar como Jesus, ele te perdoou. O que você fez para receber o perdão de Deus? Você pagou pelos seus pecados? Você pagou pelos seus erros? E no mundo nós temos esse ensinamento de que a pessoa, ela só taca a conta paga quando ela pagar pelo erro que ela cometeu conosco, não é? Ah, fulano vai me pagar, ciclano vai ver. E a gente às vezes usa até, queridos, o nome de Deus. Deus é justo, né? E isso é muito feio, porque nós temos que perdoar, abençoar essas pessoas. Amém? Primeiro ponto, são 6 pontos que eu quero ensinar para você nessa noite, ou relembrar se você já conhece este ensino, é que quem não perdoa não é perdoado. Não se engane, quem não perdoa não é perdoado, amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, no capítulo 6, nós vamos folhear bastante o Novo Testamento hoje, versículo 14 e 15. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Aqui em Mateus capítulo 6, Jesus, ele estava ensinando os discípulos a orar. E essa oração do Pai Nosso, sabe, muitos adotaram ela como uma reza, né? E tipo assim, pensa que é só eu citar todas as palavras, não esquecer de nenhuma vírgula, de nenhum ponto, e pronto, Deus está se agradando. Não, não é isso. Essa oração do Pai Nosso é um modelo de conduta de vida. E na parte final, aqui no versículo 14 e 15, Jesus, terminando o ensinamento da oração, ele fala assim: Pai Celestial, seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aquele que pecarem contra vocês. Mas se vocês recusarem a perdoar os outros, o seu Pai não perdoará os seus pecados. Quem não libera perdão
independente se você está certo ou errado, a Bíblia não está te dando o direito de reter o perdão, mesmo que você esteja certo na situação. Se você não liberar perdão, irmãos, você não tem perdão de Deus. Isso é muito grave. Sabe por quê? O que vai acontecer com as pessoas que não obterem perdão de Deus? O que vai acontecer com as pessoas que entram na eternidade com uma dívida com Deus, sem obter o perdão do Pai? A Bíblia fala que um lugar para essas pessoas está preparado. Um lugar de tormento, um lugar de destruição, um lugar de sofrimento, o lago de fogo e o inferno. Então nós podemos viver na igreja, nós podemos ter uma vida doada para Deus, mas se a gente reter o perdão das pessoas, logo Deus ele também não nos perdoa. Sabe por quê? Porque Deus é justo. E você vai ver hoje que tudo aquilo que as pessoas fazem para nós é muito pouco em consideração a tudo aquilo que nós fizemos para Deus. O nosso pecado para Deus é muito maior do que o pecado das pessoas para nós. E Deus, quando Ele olha para nós, Ele somente fala: eu te abençoo, eu te perdoo, porque o seu coração está arrependido. Aleluias. Vamos ler Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Glórias a Deus. Versículo 23. Segura aberto aí. Se a gente fluir com o Pai nesse espírito perdoador, queridos, a gente vai permanecer nessa reconciliação que foi alcançada por Jesus. Mas se a gente negar a perdoar, é como se a gente interrompesse o fluxo da reconciliação. Guarde essa palavra em seu coração. A sua vida com Deus é uma vida com Deus que vai refletir diretamente com os seus próximos. E os próximos não são apenas os seus tomodachi, tá? Seu próximo não é só o seu best friends, não. Seu próximo são todas as pessoas que você tem relacionamento. Até o chefe que às vezes pega no seu pé e que talvez demonstre que não gosta muito de você, ou até nessa nação discrimina você por você ser estrangeiro, por você não saber falar. E eu sei que é isso, não é fácil. Até esse mesmo é o nosso próximo, e nós precisamos abençoar eles. Mateus capítulo 18, versículo 23 até o 35. Vamos ler esse texto. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os seus servos que lhe deviam. E no decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Essa versão que eu estou lendo é NVT. Olha só, guarde esse valor. Um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. E uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele e a sua esposa e seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem, porém, se curvou diante do Senhor e lhe suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. E o Senhor teve compaixão dele e o soltou e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Aí você está no versículo 28, certo? Volte os seus olhos para o versículo 24. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Versículo 28, a parte B.
que lhe devia 100 moedas de prata. Continuando a leitura. Agarrou-o pelo pescoço e o exigiu que lhe pagasse de imediato. E o servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar e mandou que o homem fosse lançado na prisão até que lhe pagasse toda a dívida. E quando os seus servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes e foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu lhe perdoei a sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não deveria ter misericórdia do seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Irmãos, aqui é uma ilustração, certo? É uma história que Jesus ele contou para que as pessoas compreendessem a realidade das coisas que acontecem no céu e na terra. Você observou a dívida desse cara? 60 milhões de moedas. Você consegue imaginar isso? 60 milhões de moedas. Vamos, para facilitar, vamos colocar, Hiroshi, cada moeda Ichien. São 60 milhões de ienes. É uma grana boa, não é? Você trabalhando bem, você ia demorar aí mais ou menos uns 12, 13 anos para conseguir essa grana. Se você trabalhar muito bem. Aí o outro servo dele devia para ele 100 moedas, que seria Hakohen. A Bíblia fala que o que tinha dívida de 60 milhões foi perdoado pelo rei, por Deus. Mas ele não conseguiu perdoar quem devia Hakohen para ele, que é um dinheiro de um cafezinho. Você percebe a injustiça que esse servo que foi perdoado cometeu? Diante de Deus, todas as vezes que você se nega a perdoar uma pessoa, lembre dessa história. O seu e o meu comportamento, se nós não perdoarmos o nosso próximo, é igual desse cara, Natan. Deus ele olha para nós e fala: você é muito injusto. Eu te perdoei todos os seus pecados, pecados que você cometeu, pecados que você somente pensou, pecados que você repetiu mais de 100 vezes, porque a libertação é um processo. Queridos, Deus ele sabe que você está em um processo de aperfeiçoamento, um processo de santificação, um processo de libertação, e há pessoas que elas são libertas instantaneamente, mas tem pessoas que não são, Gabriel. É um processo. A gente está vivendo um processo em casa com o Richard. A gente está tentando tirar a fralda dele e estamos gambateando, mas eu sei que qualquer hora ele pode fazer o xixi na cuequinha. Eu sei que qualquer hora ele vai fazer sujeira. Deus ele olha para nós e sabe do nosso coração, ele sabe que nós somos falhos, e mesmo assim ele está disposto, desde que nós nos arrependemos, ele está disposto a nos perdoar. Aí você vê então a multidão dos seus pecados, dos meus pecados, e Deus perdoando todo. Aí uma pessoa faz uma coisa que você não gosta e você se acha no direito de não liberar perdão para ela. A próxima vez que você for orar, Deus fala: eu também não te perdoo. Ah, Deus, eu estou arrependido. Deus fala: não interessa, você não está liberando perdão para a pessoa que pecou contra você. Você percebe como que, assim como a cruz, ela está entrelaçada, essas duas partes, e não tem como separar. Se eu tirar isso aqui, ó, deixa de ser cruz. Se eu tirar essa parte aqui, ela deixa de ser cruz. Se você falar: não, quero um relacionamento só entre eu e Deus e tô nem aí pro meu próximo, irmãos, isso não existe no cristianismo.
O nosso relacionamento com o próximo, ele interfere no nosso relacionamento com Deus. Por isso que, se você não perdoar, você não é perdoado. Volte os seus olhos agora para o versículo 35. Aqui ainda mesmo de Mateus 18. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusarem a perdoar de coração seus irmãos. Irmãos, isso é uma sentença. Se você se enquadrar na pessoa que perdoou, glória a Deus, você está perdoado. Mas se você se enquadrar na pessoa que você não perdoou, se você se enquadrar nessa pessoa que não perdoou o pecado do próximo, irmãos, a sentença por Deus já está declarada. Você pode pensar: Deus, mas eu faço tantas coisas para o Senhor, eu toco, eu canto, eu prego, eu faço tudo para o Senhor, e o Senhor mesmo assim vai me tratar desse jeito? Deus fala: sim, porque eu sou justo. Uma coisa não cobre a outra, queridos. Louvado seja Deus. Segundo ponto, a falta de perdão é uma prisão. E é uma prisão, não é para o ofensor, mas é uma prisão para o ofendido. Às vezes você está com raiva de alguém que fez algo contra você, você não está desejando perdoar, e a pessoa sequer, ela nem se lembra daquela situação, ela está vivendo muito bem, está cuidando da família, está sendo feliz, e você está aí amargurado, com raiva. Um dia ela vai me pagar, e nisso, irmãos, só você vai sofrendo. A falta de perdão é uma prisão, sabe por quê? Porque Deus, ele sabe como tratar conosco. Deus, ele sabe como tratar conosco. Semana eu estava trabalhando ali e de repente o irmão Edson chegou para bater um papo comigo e falou: pastor, eu estava meditando sobre a história de Israel, ou nação que vivia em guerra, né? O povo gostava de uma guerra, ele compartilhando aquela história, e eu falei: realmente, Edson, você vê a história de Israel, foram muitas guerras. Aí eu falei para ele: só que você observa uma coisa, que os inimigos de Israel eram o chicote de Deus. Todas as vezes que o povo estava ok com o Senhor, que o povo estava bem com Deus, vivendo em paz, sendo obediente, irmãos, Israel estava vivendo em paz. Quando havia guerra, tinha só para conquistar mais territórios, mas o povo estava vivendo em paz. Mas todas as vezes que o povo idolatrava, o povo virava as costas para Deus, Deus mandava os inimigos para vir açoitar o povo de Israel. Por quê? Por que Deus, ele permite isso? Por que Deus, ele permite sofrimento? Por que Deus sempre permite situações que para nós não são muito boas? Às vezes é para chamar a nossa atenção. A falta de perdão, ela coloca a pessoa que está ofendida, com o coração cheio de raiva, coloca essa pessoa numa prisão espiritual, para que ela entenda que algo não está certo e que ela precisa consertar isso. Vamos ler Mateus aqui no capítulo 18, no versículo 34 agora. Glórias a Deus. E irado, o Senhor o mandou à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. As versões mais antigas, ou as mais tradicionais, ela fala: os entregou aos verdugos, né? A palavra verdugo quer dizer torturador, tá? Quando essa pessoa era entregue a esse verdugo, que ele estava a serviço do rei, ele não só mantinha a pessoa encarcerada, mas ele torturava. E a falta de perdão, irmãos, é uma tortura. Quando você não consegue liberar perdão, parece que tudo fica sem cor para você. Você não vê mais alegria, você não vê mais graça em nada. Você sempre fica remoendo aquilo que aconteceu há 10 anos atrás, aquilo que aconteceu há 5 anos atrás. E você fica preso, você para de viver por causa do passado, por causa de uma mágoa que está como um câncer em seu coração, que vai corroendo todos os seus relacionamentos. Você vai se tornando uma pessoa amarga, uma pessoa que não tem alegria de viver, uma pessoa que é sempre negativo.
Então, não retenha o perdão. Saia dessa prisão, em nome de Jesus. Terceiro ponto, nós entendemos então, o primeiro, que se eu não perdoar, eu não sou perdoado. O segundo, que a falta de perdão é uma prisão. E o terceiro, que eu quero te ensinar, é que o perdão, ele traz cura. Amém? Irmãos, o perdão, ele traz cura. Você lembra do dia que você confessou os seus pecados a Deus pela primeira vez? Ou até mesmo recentemente? Lembra do dia em que você chegou diante de Deus, ninguém sabia da sua vida, ninguém sabe do seu íntimo, mas você sabe. E você ficou com o coração triste, porque você carregava uma culpa. Aí você se lembra quando você confessou os seus pecados para Deus? Irmãos, aquilo que Jesus ele falou, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo e aprendei de mim, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, e encontrareis descanso para a sua alma. Isso está ligado a essa culpa também que nós sentimos, o medo, a culpa. A gente até fala, cara, parece que eu estou saindo do culto leve, parece que eu estou indo embora, sabe, renovado. Irmãos, é porque você foi perdoado. O pecado, ele tem um poder de liberar cura para a sua alma. E quando você retém o perdão, a sua alma começa a adoecer. E não somente a alma, até mesmo o corpo físico. Já foi provado pela ciência que as pessoas que são mais amarguradas, elas têm tendências a desenvolver doenças como depressão, câncer. Tudo isso vai afetando. Abra comigo o livro de Hebreus, no capítulo 12. O perdão, ele traz cura. Alguns acham que o maior benefício do perdão é para o ofensor, quando na verdade não é. O maior benefício do perdão é para o ofendido. Imagine a alegria que Deus ele sente quando ele olha para você e fala: eu não tenho mais nada contra você. Pensou, Hiroshi, a alegria que Deus ele sente? Ele olha para você e fala: não tem mais nada contra você. Quando você sair dessa terra, você vai entrar direto aqui, porque eu não tenho mais nada, você está perdoado. Irmãos, é alegria demais para o coração de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Cuidem um dos outros, para que nenhum de vocês deixem de experimentar a graça de Deus. E fiquem atentos, para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. A raiz de amargura que nesse texto está falando, ela é a consequência de um coração que não perdoou. A raiz de amargura, ela brota no coração, e a Bíblia fala que ela contamina a pessoa e todas as pessoas que estão em volta dela. Por que tem pessoas que você conversa e você tem alegria, você sente paz? Sabe? Você sente alegria, você sente paz, você sente serenidade. Mas tem pessoas que você não consegue conversar, porque ela está com amargura no coração. E essa amargura que está no coração dela, às vezes tenta contaminar você. Quantos aqui já tiveram uma experiência assim? Você chega numa determinada fábrica, ou em uma escola, certo? Ou em uma região, um local com amigos, tal, colegas, e de repente uma pessoa que está mais tempo ali naquele convívio com as pessoas chega e fala assim: ó, eu vou dar um toque para você, hein? Eu estou te avisando, porque quem avisa amigo é. Cuidado com fulano.
E começa a falar, porque ele é assim, porque ela é assado, porque ela fala mal, porque é traíra, é porque deseja o mal, quer derrubar todo mundo. Aí você fala, tá bom. Aí vai passando o tempo e o convívio vai acontecendo, você vê que aquela pessoa é uma bênção. E que na verdade, quem você deve tomar cuidado não é a pessoa que foi apontada para você, mas foi a pessoa que apontou a outra. Por quê? É um coração cheio de amargura. Um coração que não consegue olhar para a pessoa e ver algo bom. Só consegue enxergar defeito. Só consegue enxergar coisa negativa. E não somente enxerga, mas começa a querer passar isso para as pessoas. Irmãos, isso é só um coração cheio de amargura. E o escritor de Hebreus falou para a igreja para tomar cuidado, para que no nosso meio isso não aconteça. A ofensa, ela vai acontecer. Irmãos, a igreja é um lugar onde nós somos tratados, é um lugar onde nós somos aperfeiçoados. A igreja é uma família. A sua família lá fora é perfeita? Algum dia a sua mãe não te magoou? Algum dia seu pai, seus irmãos, seus primos não te chatearam? Já aconteceu lá. A igreja vai acontecer também. Não deveria. Temos que tomar cuidado, mas estamos propícios. Somos humanos. E quando isso acontecer, o que você vai fazer? Você vai me ligar? Ou você vai mandar uma mensagem e vai falar, pastor, eu não vou mais na igreja. Eu estou saindo da igreja. Sabe por que a Michele não me deu a paz do Senhor? Ah, pastor, eu estou saindo da igreja, sabe? Porque o Natan, ele desceu do altar e nem pegou na minha mão, nem me cumprimentou. Cara, às vezes o Natan estava querendo atender outros jovens, falar com outras pessoas. E naquele momento ele não prestou atenção. Coisas tão pequenas têm feito corações ofendidos a saírem da presença de Deus, a abandonarem a caminhada da fé. Tira do seu coração toda a raiz de amargura. Tira do seu coração todo o ressentimento. Deixa essa cura de Deus ela entrar em seu coração. Sem perdão não há cura. Nós somos curados quando nós confessamos nossos pecados. Nós somos curados quando nós liberamos perdão para os nossos ofensores. Amém? Louvado seja Deus. Eu não sei se você já ouviu uma ilustração, mas ela faz muito sentido, que fala que a falta de perdão é como se você, quando você não quer liberar perdão, é como se você tomasse todo dia um pouquinho de veneno, esperando que a outra pessoa morresse. É assim que é um coração que não quer perdoar. Quem está se corroendo é quem não está querendo liberar. Em outro lugar, uma pessoa também afirmou que não liberar perdão é como você segurar um carvão em brasa. Você mete a mão numa brasa de carvão e você pega um carvão e fica segurando na mão, esperando a oportunidade de jogar esse carvão em brasa em outra pessoa. Só que essa oportunidade às vezes demora para acontecer. E quando ela chega, o carvão já está frio. E quem foi o maior prejudicado? Você que segurou esse carvão em suas mãos. Isso corrói, irmãos. É algo tão triste. Glórias a Jesus. Continuando então. Quarto, como deve ser o perdão? Como que nós devemos perdoar? Vamos abrir no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 32. Efésios capítulo 4, versículo 32. A palavra de Deus diz: em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Como que deve ser o perdão? O perdão, ele não pode ser liberado somente quando a pessoa está merecendo. Porque às vezes o perdão,
ele tem que ser liberado não porque a pessoa merece, mas porque a pessoa ela precisa, queridos. Se você fosse esperar você ser digno de ser perdoado por Deus, eu e você, nós passaríamos uma eternidade no inferno e não seríamos purificados. Mas Jesus, ele olhou para nós e falou assim: eles estão caminhando em passos largos para a perdição, para o inferno. Por isso que Jesus, ele veio e decidiu nos perdoar, não é porque nós merecemos, mas é porque nós precisamos. A pessoa que te ofende, irmãos, ela precisa do seu ato de amor e misericórdia. Ela precisa da sua compaixão. Ela precisa do seu perdão. O perdão, ele quebra cadeias. E ele não deve ser liberado apenas quando há merecimento, não. Quando há, sabe, esse momento de quebrantamento, de arrependimento, quando há o abraço, a lágrima, sabe, e um fala para o outro: olha, eu estou arrependido, se eu pudesse, cara, voltar atrás, eu jamais faria isso, eu jamais teria tal atitude, glória a Deus. Mas mesmo quando esse momento não chega, você precisa liberar, porque é o momento que a pessoa ela precisa ser perdoada. Quinto ponto: não há limites para perdoar. Você acha que o perdão, ele é como um crédito? É como um crédito, sabe? Deus, ele fala assim, um exemplo, só para você entender: eu vou te dar 1000 moedas de perdão. Cada vez que você pecar, uma moeda vai ser consumida e o seu saldo no perdão vai sendo reduzido. Você acha que é assim? Sempre que você estiver disposto a se arrepender, não que essa mensagem ela possa soar para você como um ato de liberalidade para você pecar à vontade, não. Se você nasceu de novo, você vai correr do pecado. Você vai correr, você vai fugir. Mas se acontecer, irmãos, o sangue de Jesus não perde o seu valor. Quantas vezes você precisar de perdão, Deus vai estar disposto a te perdoar. E agora, na relação você com o seu próximo, quantas vezes, Hiroshi, será que eu posso te ofender? Quantas vezes, Thalita, será que eu posso te suportar? Será que Deus falou: olha, perdoa a Thalita só 15 vezes, tá? Ela vai ficar no Japão em 10 anos, né? Então, né, vamos colocar 20 vezes. 2 vezes por ano você pode perdoar ela. Mais que isso, você não tem obrigação. Não, irmãos, não há limite. Abra comigo o livro de Mateus, no capítulo 18. Eu gosto tanto dessa passagem, queridos, porque Jesus, ele falou abertamente para Pedro. Pedro, coitado, deve ter até perdido o rumo do barco. Glórias a Deus. Mateus capítulo 18, versículo 21. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Imagine essa cena. Pedro chegando para Jesus, irmãos, e havia, sabe, uma coisa meio estranha no coração dos discípulos, né? Um queria ser maior que o outro, um queria ser melhor que o outro. 2 discípulos chegaram para Jesus e falaram: Jesus, nós temos um pedido para te fazer. Jesus falou: pode falar. Quando chegar o teu reino, nós te pedimos, deixa um se sentar à sua direita e outro à sua esquerda. Havia uma certa ganância, sabe? Porque eles estavam sendo aperfeiçoados, irmãos. Eles estavam sendo discipulados por Cristo. Eram seres humanos. Depois que o Espírito Santo foi liberado sobre eles, houve uma transformação genuína. Uma transformação poderosa. Você lê as epístolas de João e você vê aquele homem falando: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Quem não ama não conhece a Deus. Aí você olha, irmão Renê, para esse mesmo João andando com Jesus, quando Jesus pregou o evangelho a uma cidade e as pessoas não quiseram receber. Jesus,
quer que a gente ora para cair fogo do céu e matar todo mundo? Você viu o coração dos caras como que é? Aí Pedro chega todo bambambam, né? Senhor, quantas vezes uma pessoa peca contra mim e eu tenho que perdoar? 7 vezes está bom? Jesus, ele olha para Pedro, irmão Hiroshi, fala, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Quantas vezes são? 490 vezes. Em algumas versões ainda está fazendo uma observação que isto é por dia. Imagine uma pessoa pecar contra você, Mayumi, 490 vezes por dia. Eu acho que isso é impossível. Graças a Deus, não tive uma experiência assim ainda, né? É muita coisa, Isa. É muita coisa. E Jesus, ele fala, e todas as vezes você precisa perdoar. Sabe por quê? Se você pecar 1000 vezes contra Deus em um dia, e de todas as vezes você se arrepender e confessar e pedir perdão para Deus, as 1000 vezes Deus vai te perdoar. Então não há limite para nós liberarmos perdão para as pessoas. Nós precisamos. Irmãos, pode ser a ofensa mais dolorosa, nós precisamos liberar perdão. Sabe, a gente tem a tecnologia hoje em dia, a gente tem acesso a alguns materiais que antigamente não tinha mais como. E eu já vi reportagens de mães que esteve diante dos assassinos do filho, ou do assassino do filho. E a reportagem ali, entrevistando ela e filmando aquele momento onde na delegacia o assassino estava sendo levado, e ela parando tudo e falando assim, eu te perdoo. Você sabe o que é isso, queridos? Perdoar não é ser trouxa, não. Quando você perdoa, não está dizendo que você não está transparecendo que você é trouxa, que você é fraco, não. Está mostrando que os frutos do Espírito Santo estão sendo gerados em sua vida. Que você está tendo o mesmo comportamento que Jesus ele teve. Só Deus para fazer isso, cara. Se Jesus não mudar o nosso coração, irmãos, ninguém consegue perdoar ninguém, não. Mas quando Jesus ele está no nosso coração, quando nós estamos alinhados com Deus, nós também temos facilidade em nos relacionar com o nosso próximo. Amém? Número 6, último ponto para a gente ceiar. Quando não há perdão, é o diabo que leva vantagem. Quando não há perdão, é o diabo que leva vantagem. A vantagem não está em quem retém, em quem não perdoa. Quem está tomando vantagem quando não há liberar de perdão é o diabo. Isso em todos os ambientes, igreja, família, trabalho, amigos, tudo. Por isso é importante nós perdoarmos. Abra aí comigo no livro de 2 Coríntios, no capítulo 2. 2 Coríntios 2, versículo 10 e o 11. Se vocês perdoarem este homem, eu também o perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos os seus planos malignos. O diabo ele está sempre à procura de uma brecha, certo? Ele é como um ladrão. O ladrão ele vai procurar os pontos de entrada mais fracos da casa. Se uma janela for mais fácil para ele entrar,
ele não vai querer derrubar uma parede para entrar. Ele vai entrar por aquela janela. Se o telhado está mais fácil, ele não vai precisar se preocupar em querer arrombar a porta, mas apenas em quebrar uma telha e entrar nesse lugar. O inimigo, ele procura brechas em nossa vida. E uma das brechas que ele tem encontrado é na área do perdão. O apóstolo Paulo, ele orienta essa igreja a perdoar um pecador, a perdoar uma pessoa que causou para eles transtorno, pessoa que fez bagunça, pessoa que prejudicou o andamento da igreja, pessoa que envergonhou talvez eles ali naquele tempo. E Paulo fala para eles: eu perdoo esse cara, e eu quero que vocês também perdoem, para que o diabo não encontre vantagem em nosso meio. Irmãos, quando o casal ele está brigado, quando a família ele está dividida, quem está tendo vantagem é Satanás. Quando a igreja ela está dividida, quando a igreja está cheia de ofensa, quem está tendo vantagem sobre a igreja é o inimigo. Por isso que nós temos que tirar do nosso coração a falta de perdão. Temos que perdoar para que o inimigo não encontre vantagem em nosso meio. Irmãos, é muito feio a gente falar que somos cristãos, sabe, vir à igreja, mas não conseguir conversar ou olhar nos olhos de uma pessoa ou outra pela falta de perdão. Isso é muito feio. Se fulano estiver no ambiente, eu estou fora. Se ciclano estiver, eu estou fora. Irmãos, o verdadeiro cristianismo, eu falo isso, é para mim, para você e para todos os que querem viver o cristianismo. O verdadeiro cristianismo, ele coloca por terra essas barreiras. É claro que nós carregamos as cicatrizes. O machucado, ele é tampado, ele é sarado, mas fica cicatrizes. Nós temos que tomar cuidado. Às vezes nós não vamos conseguir nos doar da maneira que nos doávamos antes desse relacionamento. E é natural isso acontecer. O que não pode acontecer é ficar a raiva, é ficar o ódio, é não suportar. Não, nós temos que suportar todos, queridos, e abençoar todos, até mesmo os que nos perseguem. Esse é o cristianismo. Amém? Abra comigo o livro de Lucas, no capítulo 17. Lucas, capítulo 17. No versículo 3. Até o 5. Portanto, tomem cuidado. Se um irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-o. Mesmo que ele pecar contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrepender, peça perdão e perdoe-o. E os apóstolos disseram ao Senhor: faça nossa fé crescer. Você vê que liberar perdão é um ato de fé. É um exercício da fé. Quando você vai na academia, quando você faz o exercício, você está trabalhando um músculo, não está? Às vezes você tem que trabalhar as pernas, trabalhar os membros superiores, correr para pegar fôlego. Às vezes você precisa aumentar a fé. Sabe o que Deus ele faz, Gabriel? Ele permite uma situação para você exercer o perdão. Porque aí, quando você faz isso, você aumenta a fé. Não é uma coisa milagrosa. É o exercício da fé, Hiroshi. Nós estamos nessa academia. É por isso que muitas coisas acontecem. A gente fala: mas por quê? O que eu fiz para merecer isso? E Deus ele fala: através dessas circunstâncias, através dessas situações, eu estou te moldando, estou te lapidando. Amém? Aqui mesmo em Lucas, no capítulo 23, olha só a atitude de Jesus quando ele estava sendo crucificado.
Lucas capítulo 23, o versículo 34. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Agora vem cá. Você acha que quem estava batendo não sabia que estava batendo? Você acha que quem estava dando vinagre não sabia que estava dando vinagre? Você acha que quem estava cuspindo no Senhor não sabia que estava cuspindo? Eles sabiam muito bem o que estava fazendo. Mas o coração de uma pessoa que é perdoador, ela entende que a pessoa que ela está ofendendo, na verdade, ela está fora de si. E ela precisa do nosso perdão. Não é que ela merece, é porque ela precisa. Irmãos, quando você for injustiçado, ore para Deus. Fala: Deus, perdoa. Perdoa essa pessoa porque ela não sabe o que ela está falando de mim. Sabe por quê? Às vezes você tem uma intenção tão boa no coração, Thalita, de ajudar, de estender as mãos, mas no coração da outra pessoa ela está pensando que você quer prejudicar. E ela não compreende. Nesses momentos, ore dessa maneira. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Você como filho de Deus, eu como filho de Deus, nós temos que ter as mesmas atitudes que Cristo ele teve. E eu vou te mostrar isso, que esse comportamento, ele aconteceu com os outros filhos de Deus, os cristãos da igreja primitiva. Amém? Vamos para Atos capítulo 7, no versículo 60. Atos capítulo 7 e o versículo 60. Aqui, Estevão ele era um diácono, certo, da igreja. Ele foi nomeado para ser um diácono, para cuidar das ofertas que eram destinadas aos órfãos, às viúvas, a distribuição de alimentos, para que os apóstolos eles cuidassem mais do ensino da palavra de Deus. E quando ele estava falando com os judeus, ele estava revelando, pregando sobre Cristo para eles. E por ele pregar o evangelho, olha só, não era por ele ter mentido, por ele ter prejudicado, por ele ter roubado, era porque ele estava pregando. Ele começou então a ser apedrejado por pregar o evangelho. E sabe qual foi a atitude dele? O versículo 60 fala: Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso adormeceu ou morreu. A última frase de Estevão, quando ele estava sendo apedrejado injustamente, era: Senhor, não culpe eles por esse pecado. Senhor, perdoe eles. Eu penso que até mesmo as nossas orações, ela tem que mudar um pouco. Porque às vezes nós nos achamos muito dono da verdade, muito pessoas de direita, pessoas que são irrepreensíveis, e a gente olha para um pecador, olha para um ofensor, a gente fala: Deus de justiça, Deus de justiça. Não, queridos. Eu creio que nós temos que nos posicionar para invocar sobre as pessoas, não é o Deus de justiça, porque a justiça já vai acontecer. Nós temos que nos posicionar para invocar o Deus de amor e de misericórdia. Falar: Deus, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Amém? Você viu como que isso é um laço de Satanás e pode prender um filho de Deus? Irmãos, por falta de perdão, as pessoas desviam da fé por mágoas bobas, coisas bobas. Nós temos que colocar isso por terra. Glória a Deus. Então hoje é Santa Ceia. Eu tenho certeza que enquanto você me ouviu durante esses minutos, você analisou, examinou toda a sua vida. E se este sentimento estiver em seu coração, eu quero te pedir para você orar nessa noite, você falar com Deus, pedir perdão para o Senhor por esta raiz de amargura estar contaminando você e as pessoas que estão próximas de você.
e você em oração, aqui neste momento, liberar as pessoas diante de Deus, falar: Senhor, eu perdoo fulano, eu perdoo aquela pessoa que me maltratou, eu perdoo aquela pessoa que pecou contra mim, e no momento que Deus ele preparar uma oportunidade de você ter um reencontro, queridos, você vai poder olhar nessa pessoa e falar assim: olha, vamos esquecer aquilo que ficou para trás, me perdoa e recebe o meu perdão em nome de Jesus, amém? Nós vamos ceiar neste momento, se você puder se levantar. Glórias a Jesus, aleluias. Doce querido Espírito Santo, Senhor, obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque é a Tua palavra, ó Deus, que nos limpa, nos purifica. Hoje é noite de ceia, Senhor. É noite que nós estamos aqui reunidos para cear, para festejar em memória de Ti. Jesus, e eu quero Te pedir que se em meu coração, se no coração dos meus irmãos, ó Pai, há um sentimento, Senhor, Pai, de falta de perdão, Senhor, se há em nós algum pontinho, Senhor, de raiz de amargura, que pelo poder do Teu nome, Jesus, o Senhor esteja queimando tudo isso agora, meu Pai. No nome de Jesus, ó Deus. Pai, nós liberamos perdão agora para os nossos ofensores, ó Pai. Nós liberamos perdão, Senhor, para aqueles que têm perseguido, para aqueles que têm, Senhor, agido injustamente, ó Pai, que têm nos ofendido. E temos certeza, Pai, que nesta noite, como nós estamos liberando perdão para os nossos ofensores, nós também seremos perdoados pelo Senhor, ó Pai, por todos os nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que esta palavra, Senhor, a Deus, ela não venha a ser esquecida, Senhor, Pai, mas que ela possa ser, ó Pai, guardada em cada coração, ó Deus. Escreve, Senhor, esta palavra, Senhor, em cada coração que está ouvindo esta mensagem agora, meu Pai, no nome de Jesus, para que no dia da adversidade, meu Pai, no dia onde, Senhor, ó Deus, isso precisar ser exercido, meu Pai, o Senhor venha nos fazer lembrar, meu Pai querido, e a gente venha ter força, Senhor, ó Pai querido, amado, para fazer, Senhor, de maneira diferente, ó Pai, cumprindo, Senhor, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor.